Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. E hoje nós vamos falar sobre um tipo muito especial de relacionamento aí, que é entre pais e filhos. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre nossos filhos, quem eles são, para a gente entender melhor as suas atitudes, né? Aquela criança que nasce tão angelical e que às vezes tem mudanças aí ao longo do caminho. A gente tem que tentar entender o que acontece, por que isso acontece e como nós podemos atuar melhorando aí, auxiliando no caminho dos nossos pequenos tão amados, né? E eu trouxe vários textinhos aqui para a gente refletir, mas eu queria começar com um em especial, maravilhoso, que é um poema que foi psicografado por Chico Xavier. Está no livro Janela para a Vida, é uma psicografia de um poema de Maria Dolores, o Espírito, né? E lá, Maria Dolores, pelas mãos de Chico, nos diz o seguinte: ele casava a filha numa festa, e o sitiante, em meio aos convidados, explica sobre o filho que lhe resta. Meu rapaz, um gigante de destreza, é criado conforme a natureza. Vai por todos os lados, estuda como quer e quando quer. Homem é diferente de mulher. Não se deve mostrar com ares de menina, nada de contenção ou disciplina. Endymião, meu filho, é um atleta perfeito. Não só isso, é uma grande inteligência. Sem qualquer pensamento acovardado e estreito, é livre para toda experiência em que deseja realizar-se, sem máscara, sem freio, sem disfarce. Aparecendo a pausa, um amigo aparteia. Mas, coronel, e a lei da educação? A educação, replica o interpelado, nunca foi o tabu que se receia. É caminho do impulso liberado, para elevar a civilização. Era assim o sitiante, um homem singular. A palestra, porém, foi interrompida. A filha e o genro estavam a chegar, morariam não longe do lugar, e apresentavam-se contentes para o abraço de terna despedida. Endymião, em plena juventude, era dono de força e de saúde. 2 anos findos sobre o relatado, no longo entardecer de um dia quente, eis o rapaz surgindo, de repente, no sítio do cunhado. A irmã tanto se alegra quanto se espanta. Estava sós, com velha governanta. O marido ausentara-se em serviço. Um dia apenas, breve compromisso. O rapaz se declara de passagem, disse ansioso por seguir viagem. Mas a irmã, em diálogo escondido, roga-lhe: fica, irmão, estou desorientada, tenho medo da noite. Meu marido deixou comigo, em caixa resguardada, 250.000 cruzeiros. A nossa governanta é pessoa cansada. Nossos poucos peões e alguns vaqueiros não residem tão perto. Esse sítio é um lugar quase deserto. Somente em nossos cães consigo companheiros. A noite se avizinha, tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo, confesso. O irmão sorriu e esclareceu: não posso. Agora me despeço. Tenho grande jornada para vencer até o fim do dia. E acrescentou num gesto de alegria: irmã, não tenhas medo. Ninguém sabe o que guardas em segredo. Deixando a moça amedrontada, saiu no próprio carro em disparada. Mas, depois de 1 hora, eis que ali chega inopinadamente o conhecido pai da estimada senhora. Soubera o genro ausente por um dia e viera fazer-lhe companhia. Julho, reencontro e lembranças do lar. O diálogo segue ativo e manso, até que se despedem a buscar, no silêncio noturno, a bênção do descanso. Alta noite, em seu quarto, a senhora desperta. Tem pela frente um homem mascarado, que lhe aponta um revólver lado a lado, e lhe diz numa voz estranha e sibilante: é um assalto, quero todo o dinheiro, toda a quantia por inteiro. Ouviu seu marido a conversar na praça e exijo a soma toda. Atônita a senhora a tremer e a tremer, ergue-se à luz do luar que vem pela vidraça e põe-se a obedecer. Segue na direção da caixa que lacrara, no entanto o genitor já despertara. Pé ante pé, caminha armado, faz luz que jorra em cheio no salão e atira sobre o homem mascarado que se estira no chão. Acorrem servidores prestimosos e o defensor da filha solicita, ante a senhora agoniada e aflita, que alguém me desmascare este sujeito. Não se importem com o sangue a borbulhar no peito. Quero ver esta cara de ladrão. Sobre as mãos calejadas na lavoura, primeiro surge a cabeleira loura, depois, em dolorosa exclamação, todos gritam o nome: Endymião! O pai que dera o filho a liberdade, sem ressalva, sem base, sem suporte, cai sobre o filho, agora entregue à morte. Sobre quem arroja,
arrojara o rápido gatilho e clama a estremecer em convulsivo pranto. Ó Deus, por que matei o filho que amo tanto? Socorre-me, Senhor. Ah, meu filho, meu filho. Esse poema aí de Maria Dolores é um poema triste, mas é um poema muito valoroso quando a gente está estudando essa questão aí desse relacionamento entre pais e filhos. E a gente percebe muito clara aí a necessidade da educação e de limites quando a gente fala nesse relacionamento, né? Esse pai aí que é descrito por Maria Dolores criou a filha de maneira toda zelosa, pelo que deixa parecer, e se tornou aí uma moça que cumpria com seus deveres, que tinha sua família, tudo certinho. E o filho, que ele achava que tinha que criar diferente, por ser homem, tinha que ser livre, né? Segundo a concepção que ele trazia, se tornou aí um criminoso, que sem saber, ele acabou matando. E aí a gente tem que começar a refletir, né? No final do poema, esse pai pergunta, né? Por que matou o próprio filho, né? Ele fala, oh meu Deus, por que matei o filho que amo tanto? E a gente começa então a se questionar quando foi que ele matou esse filho, né? Será que a morte desse filho veio no momento em que ele disparou a arma? Ou será que ele já vinha matando o filho ao longo da vida pelo fato de não ter dado a necessidade que o filho tinha de educação? De conhecimento, de entendimento, de entender a necessidade de respeito ao próximo, de amor ao próximo, uma educação pautada em bases familiares sólidas aí, né? E não essa liberdade toda aí que acabou culminando com esse desfecho triste que a gente viu nesse poema tão maravilhoso aí de Maria Dolores. Bom, para a gente seguir aí um pouquinho com as nossas reflexões depois deste poema, que a princípio deixa a gente um pouco assustado, né, pelo desfecho trágico que tem, mas que simboliza muito dessa necessidade aí da educação para o bem desse filho, né? Porque se a gente pensa, como eu falei, quando o pai pergunta por que eu matei o filho que eu tanto amo, a gente entende que a morte desse filho talvez não tenha sido só o disparo do gatilho, mas essa criação libertina, se é que podemos assim dizer, desse filho que não aprendeu o que era respeito, que não aprendeu o que era limites, né? E vamos então ver um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele nos fala sobre essa questão aí das crianças, para a gente entender quem são nossos filhos e as necessidades que eles têm aí ao longo de toda a sua criação, de todo o seu crescimento, de toda a sua evolução. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que se chama Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, no item 4 é dito o seguinte: uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? E lá os espíritos nos explicam que tudo é sábio na obra de Deus, né? Que nada é por acaso. E a gente começa a entender que esse filho, que essa criança que chega tão frágil, tão angelical aí no nascimento, na verdade, é um espírito que já viveu muito tempo, que já viveu outras vidas. Não é aí simplesmente um livro em branco a começar uma história do zero, sem passado. Não. Mas a sabedoria divina, ao invés de permitir que aquela pessoa com aquele passado, que pode ser pesado aí pelos erros cometidos, e eu acredito que a maioria de nós tem esse peso aí de erros do passado, né? Por isso estamos hoje aqui aprendendo, crescendo, né? E buscando nos melhorarmos. Se nós chegássemos mostrando tudo que nós somos, tudo que nós já fizemos, talvez tivéssemos dificuldade na acolhida amorosa e calorosa do lar que vem trabalhar fortemente para essa nossa transformação, para essa nossa reabilitação aí em uma nova existência na carne. Quando a criança chega frágil, amorosa, meiga, pequenininha, aquele ser angelical que é o bebê, né? Se ali tem um espírito que pode ter sido um grande desafeto aí daquela família, do pai, da mãe, de irmãos, a coisa começa a se quebrar, porque se desenvolve um amor tão grande em torno daquele serzinho que ainda está com a sua consciência entorpecida aí sobre o seu passado, sobre as suas tendências,
E aí se desenvolve um amor grande, quebrando aí talvez grandes problemas e dificuldades do passado. Mas é interessante lembrar que esse espírito aí que reencarna tem sim um passado e que as suas tendências vão começar a se manifestar ao longo do desenvolvimento aí do seu corpo físico. Ou seja, conforme essa criança vai crescendo, vai chegando aí no final da infância, começo da adolescência, quanto mais o tempo vai passando, mais essa criança aí vai despertando para suas tendências inatas, né? Aquilo que ela traz de suas vidas anteriores. E aí a gente tem que tomar cuidado para não pensar que então vai ser um grande problema que vai de repente despertar ali um antigo criminoso de vidas passadas e causar uma turbulência naquela família. Não. Essa criança ela chega para essa família, embora tendo um passado, nesse corpo frágil e que pode ser toda essa estrutura psicológica, psíquica, pode e deve ser trabalhada nessa família como forma de correção aí e de nova moldagem para suas tendências, através da educação e da formação de novos hábitos mais salutares, mais saudáveis para o desenvolvimento e para o crescimento daquele ser. Então a gente começa a entender que a paternidade, a maternidade, né, ser pai, ser mãe, é uma missão grandiosa e santificada, onde nós podemos sim estar resgatando aí dificuldades do passado, mas podemos também estar aí auxiliando espíritos que na verdade são espíritos irmãos nossos aí no seu crescimento, no seu desenvolvimento evolutivo, né? Modificando antigos hábitos que podiam ser perniciosos, ruins, e transformando através da educação, do amor, desse entendimento sobre limites, sobre o que é bom, sobre o que é ruim, transformando antigos hábitos ruins em coisas boas e dando maiores oportunidades para que esse espírito possa mais rapidamente chegar aí ao seu crescimento moral, espiritual, encontrando mais facilmente aí a sua plenitude, a sua felicidade, né? Deixando um pouco das sombras que nós carregamos para trás e conquistando mais luz na atual reencarnação. E aí, eu trouxe também algumas reflexões do livro Pensamento e Vida, que é um livro que a gente costuma ver bastante aqui na nossa série, né? Na verdade, a gente segue aí o caminho dele. O livro Pensamento e Vida é um livro psicografado pelo Chico Xavier, e o espírito que nos ensina é o Emmanuel. E ele tem um capítulo lá, o capítulo 13, que se chama Filhos. E lá o Emmanuel diz o seguinte: nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens, que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Então, só por esse primeiro parágrafo aí, o Emmanuel já dá o tom da importância que é a atuação dos pais para moldar aí os novos hábitos nesse espírito que reencarna, para que ele possa aí ter uma melhor evolução, ter uma maior facilidade aí na sua vida, nas suas experiências. E quando eu falo facilidade, eu não quero dizer ter vida fácil, eu quero dizer ter melhores escolhas que gerem menos dor no futuro, porque nós sabemos que a evolução, que o crescimento, que o desenvolvimento, ele vem para todos nós, pelo amor ou pela dor. E quando a gente consegue fazer essas melhores escolhas, a gente consegue pautar aí o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento moral, espiritual, mais no amor e menos na dor. Então isso é muito importante a gente ter sempre em mente, lembrar quando a gente fala aí em educação, em criação de bons hábitos, em papel dos pais, do pai, da mãe e de todos aqueles que estão ao redor mais próximos daquela criança, criando ela, né? Muitas vezes são avós, professores que às vezes passam um bom tempo ali sendo influência e sendo exemplo para essas crianças, também auxiliam aí a pôr novas ideias na cabecinha daquela criança, melhorando aí o seu crescimento, a sua evolução através de bons hábitos, né?
Mas a questão é que o Emmanuel chama aqui a atenção para a gente que não é só o que se diz para aquela criança. Então não basta para o pai, para a mãe, os tios, avós, professores, enfim, as pessoas que estão ali ao redor daquelas crianças, mais especificamente pai e mãe, que geralmente é quem tem mais essa influência aí sobre os filhos, né? Não adianta apenas o falar para a criança, porque a educação real mesmo, ela vem muito mais pelo que a criança percebe dos exemplos, né? De como atuam aqueles adultos, aquelas pessoas que estão ao seu redor e que ela toma como exemplo de vida, de ensinamento, do que é certo, do que é errado. É muito mais o exemplo deles do que a fala. E o Emmanuel ele fala assim para a gente, é que a voz e a ação prática jazem impregnadas de magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Então a gente começa a perceber aí que se a gente quer ter uma boa criação dos nossos filhos, não basta a gente falar para eles aquilo que eles devem fazer, mas em primeiro lugar a gente deve trabalhar aí o nosso interior, reforçar aí a nossa reforma íntima, melhorando os nossos sentimentos, os nossos hábitos, para que os nossos filhos possam nos tomar como exemplos vivos de boa conduta e de como eles devem ser aí ao longo da sua vida, do que é melhor aí ao longo da sua existência, né? E o Emmanuel ele também reforça aquilo que a gente já falou lá atrás, sobre os nossos filhos serem espíritos que já viveram e trazem uma experiência aí espiritual no seu subconsciente, né? Daquilo que ele viveu, das suas tendências inatas que vão se manifestando ao longo da vida e que podem aí ser melhoradas através de uma boa educação. O Emmanuel diz assim, ó, não podemos, pois, esquecer na Terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. E a gente pensa assim, mas por que o Emmanuel está falando aí sobre esses espíritos, os nossos filhos, serem seres aí, serem indivíduos que precisam também, tanto quanto nós precisamos, de provas e de expiações para se regenerar aí com a vida e com tudo que a gente vive, né, com todas as nossas experiências aí ao longo da vida. Porque a gente percebe, quando a gente fala de educação, e a gente fala que para ter educação é preciso ter amor, mas nós percebemos que algumas vezes há o desvio desse amor. E muitas vezes se confunde o amor com permissividade. Muitas vezes nós confundimos o amar com o deixar a pessoa fazer o que ela quer, o que ela acha. Se a criança faz uma birra e chora, fala, ai, coitadinho, mas ele tá sofrendo, deixa. E aí a gente acaba caindo na situação que a gente viu no poema lá do começo, da Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores, em que ela mostrou um pai que teve uma permissividade aí enorme, disfarçada aí de um amor, né? Eu não sei nem se disfarçada é o termo, porque ele amava aquele filho, ele só não sabia o tom que ele tinha que dar naquela educação. Ele achava que amar era deixar seguir aí do jeito que quisesse, como quisesse, sem ter essas imposições aí da educação, né? Dos novos hábitos adquiridos ao longo da vida e que ponham tudo a perder. E o Emmanuel, então, ele nos chama a atenção para isso, sobre essa necessidade que há de nós abrirmos os nossos olhos e sabermos mesclar esse amor com essa educação, sem tratar os nossos filhos como se fossem enfeites do coração e que eles não dando a fortaleza necessária para que eles possam ter condições de enfrentar as dificuldades quando elas chegarem, porque elas chegam para todos. Todos nós que estamos aqui encarnados teremos ao longo da nossa existência algum momento com maior ou menor dificuldade. E o Emmanuel ele diz assim: tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora,
Quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. Ou seja, quando a gente começa a tratar essas crianças como enfeites do coração e fala, deixa, tá no tempo deles, deixa fazer o que quiser, com a vida, com o tempo, vai melhorar, e a gente acaba aí se, entre aspas, ausentando, mesmo estando em presença física, mas se deixando aí a coisa correr sem dar a educação que eles precisam, que eles necessitam, a gente começa aí a criar indivíduos que, quando não está com tudo perfeito, quando não tem tudo do jeito que querem, começam a se sintonizar aí com as sombras, né? Com a rebeldia, e se juntar aí a espíritos que vibram na mesma sintonia, ou seja, espíritos rebeldes, espíritos sofredores, e a gente sabe que isso não é uma boa, ou seja, ao invés da gente trazer algo de bom para esses filhos, para essas crianças, nós estamos, na verdade, abrindo mão de podermos executar aquela missão divina que nos foi confiada como pais, que é dar para essa criança o melhor. E o melhor nem sempre é aquilo que parece o mais fácil no momento, né? Então, essa história de deixa, tá no momento deles, quando crescer passa, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes quando crescer não passa, às vezes quando crescer piora. Então, a gente precisa repensar como nós estamos conduzindo aí a criação dos nossos filhos. E para finalizar, então, a nossa reflexão e esse texto maravilhoso que o Emmanuel traz para a gente em Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: é assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo, a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Olha só que interessante, ele chamando atenção para desde cedo a gente ensinar e habituar a criança a questão da disciplina e a prática do bem, o exercício do bem, daquilo que é bom, sem a gente criar um clima em casa de general, não é isso, né? A gente tem que saber levar eles à disciplina e ao exercício do bem, mantendo o clima de otimismo e de esperança, porque disciplina e prática de caridade, de amor, de bem, de respeito é algo bom, não é algo para ser temido, não é algo para ser evitado. E para encerrar, o Emmanuel diz assim, ó: acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros das nossas próprias obras. Fica então para a gente nessa semana essa reflexão baseada nesses textos aí maravilhosos que a doutrina espírita traz para a gente possa então pensar melhor sobre como fazemos essa atividade que muitas vezes parece ser tão desafiadora, que é educar filhos, né? Que é dar os ensinamentos, é ajudar a ajustar os hábitos que eles trazem aí e as tendências que também trazem em sua vida, nos seus corações. Muito obrigada pela companhia e mais esta reflexão, e nos vemos na próxima reflexão.